Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, beleza? Aqui é o Dudu e tô aqui de novo para falar de insuficiência hepática aguda. Mas agora, o tratamento, o manejo. No episódio 86 do Simcast, eu discuti lá quadro clínico e diagnóstico. Agora esse vai ser manejo, beleza? Mas antes de começar, eu quero deixar claro que as evidências do manejo da insuficiência hepática aguda são frágeis. Tem pouco estudo, muito é baseado em fisiopatologia, opinião do especialista. Esses pacientes são graves, bem heterogêneos, porque tem múltiplas causas de insuficiência hepática aguda, como eu falei no outro episódio, e não é algo tão comum, e geralmente eles vão para centros especializados. Então é bem difícil, de forma geral, ter estudos grandes, como por exemplo na cardiologia, que você consegue recrutar 10 mil, 15 mil pacientes. Então o que eu vou falar aqui é baseado em guidelines, A gente sempre tenta botar um foco em medicina baseada em evidência, mas quando não tem evidência, a gente tem que usar a evidência que a gente tem. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, principalmente para quem é residente ou está terminando a faculdade interno, é que esses pacientes são muito graves. Só para vocês terem uma noção, em estudo retrospectivo, 60% dos pacientes acabam ficando cronicamente graves, ou morrem, ou vão para o transplante. Só 40% se recupera, tá? E esses pacientes devem ser tratados na UTI, mesmo estando hemodinamicamente estáveis e com todos os sinais vitais normais. Por quê? Porque é um paciente que exige um nível de cuidado muito especializado e um nível de cuidado em todos os sentidos, bem detalhado, e que geralmente na enfermaria não é suficiente. E vou além. Tem lugar, que exige que o paciente seja transferido para um centro de excelência em fígado, em insuficiência hepática aguda. Então é um paciente bem complexo. Esses pacientes, galera, devem ser monitorizados, na UTI, com cardioscopia, oximetria, de pulso. Eles precisam de neurochecks. O que é isso? Vai uma enfermeira e faz um exame neurológico. Vai a equipe de enfermagem faz um exame neurológico sequencial, a cada tantas horas. Você pode pôr de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Isso aumenta o nível de cuidado do paciente. Por quê? Porque esses pacientes, como eu já falei no outro podcast, podem ter aumento da pressão intracraniana e necessitar de intubação, por exemplo. Pode fazer herniação, para vocês terem noção. Então, eles precisam que tenha um exame físico neurológico básico, checado, assim como pupilas, E eles podem precisar ser intubados a qualquer momento para proteger a via aérea, tá bom? E precisa de medidas também de hipertensão intracraniana do nada, E isso a gente vai falar mais para frente. Além disso, esses pacientes vão precisar de exames laboratoriais de rotina frequentemente, E às vezes na enfermaria, esses exames demoram mais, esses exames demoram para ser feitos. E na UTI, pelo menos, ele consegue ter isso com certa frequência. Então, você vai precisar de eletrólitos, função renal, função hepática, que vai incluir coagulograma, bilirrubina e albumina, enzimas hepáticas, lembrar que é diferente a enzima hepática de função hepática, E hemograma de rotina, tá? Às vezes até mais do que uma vez por dia. E por incrível que pareça, apesar de eu ter feito um podcast, sequência rápida ali, falando que a amônia tem várias limitações na encefalopatia hepática, isso é para pacientes cirróticos. Quando a gente fala no paciente com insuficiência hepática aguda com encefalopatia hepática, a amônia tem sim um lugar, tá? E aí você vai precisar seriar essa amônia, tá bom? Em relação ao manejo, pessoal, como a gente está falando de um paciente crítico, eu vou por sistemas. Quem já rodou em estágio de enfermaria e UTI, ou em estágio de pronto-socorro, sabe que a forma como a gente aborda o paciente é diferente. E na UTI, geralmente, a gente aborda por sistemas. Da parte neurológica,
esses pacientes, eles podem ter encefalopatia hepática e hipertensão intracraniana por fisiopatologia que eu já discuti no outro podcast, tá? O que precisa saber, galera? Medidas não farmacológicas para delírio, tá? Isso é muito importante, porque eles podem desenvolver delírio além da encefalopatia hepática, beleza? E esses pacientes não podem... se eles têm óculos, tem que usar óculos, não podem ficar sem o óculos dele, colocar relógio, reorientar o paciente frequentemente se ele ficar confuso, evitar acordar o paciente desnecessariamente, deixar ele ter sono, tá? Sei que isso é difícil, né, na UTI, porque ele vai precisar de exame, vai precisar acordar, a enfermeira precisa fazer a checagem neurológica, né? Mas isso é importante. Além disso, luz do dia, deixar o paciente saber quando é dia, saber quando é noite, beleza? Medidas não farmacológicas. O que mais? A gente tem que dar a velha lactulose para encefalopatia hepática? Se eu estou perguntando, pessoal, é que provavelmente não, tá bom? Então não há estudo na encefalopatia hepática por insuficiência hepática aguda com lactulose. Então a gente geralmente evita dar lactulose nesse paciente. Lógico que dependendo do caso você pode acabar dar, mas de forma geral não, assim como a rifaximina, beleza? Bom, e se o meu paciente tiver piora na encefalopatia hepática e para um West Haven grau 3 ali, classificação, né, entrar em coma, como que eu vou manejar esse paciente? Primeiro, vai ter que ver se ele está protegendo a via aérea. Provavelmente não, né? Ele vai ter que ser entubado, né? Cada caso é um caso, mas tem duas drogas que merecem citação aqui nesse podcast por alguns benefícios, como por exemplo Propofol, tá? Esses pacientes podem ter crise convulsiva, estado de mal não epiléptico por conta da encefalopatia hepática e hipertensão intracraniana, tá? E também o Propofol diminui a pressão intracraniana. Outra opção é o etomidato. Ele não atua de forma antiepiléptica, mas ele diminui a pressão intracraniana. Qual que é a vantagem do etomidato sobre o Propofol, né? Ele é mais cardioestável. Então, num paciente com aumento da pressão intracraniana, né, você faz hipotensão, você diminui a pressão de perfusão cerebral, tá? Só que a sedação contínua geralmente é feita com Propofol, porque é rápido, né? Não tem metabolismo hepático e diminui a pressão intracraniana, além de ter efeito antiepilético. Bom, e em relação à monitorização da pressão intracraniana? Então isso é bem controverso e bem debatido. Tem centro que faz de rotina. O paciente chega com insuficiência hepática aguda, né, coma, vai lá e monitora invasivamente, coloca um catéter, um PIC, tá? Uma derivação externa ali, uma DVE para monitorizar. Então, só que tem alguns centros que não, que manejam clinicamente. Então é bem controverso, então isso você tem que avaliar com o seu centro, né, e a recomendação dos especialistas. Vamos agora para o manejo cardiovascular. Então é muito importante que esse paciente esteja euvolêmico. Geralmente, quando esse paciente chega na emergência e é transferido para a UTI, esses pacientes com insuficiência hepática aguda, eles estão hipotensos. Por quê? Primeiro porque eles podem estar nauseados e vomitando, eles não estão comendo, não estão bebendo água, então estão desidratados. Além do que, o fígado metaboliza o óxido nítrico, então eles são vasodilatados, tá? E eles podem estar infectados também, mas isso aí é outro caso, não vou discutir agora. Então esses pacientes precisam de um aporte de fluidos, uma expansão venosa, tá bom? Vai ter que expandir esse paciente. Qual que é o fluido que eu vou usar? Também não tem tanta evidência, a gente se baseia nos estudos de terapia intensiva, então você usaria cristalóide. A vantagem das soro fisiológicas são pacientes neurointensivos, então talvez um soro fisiológico tenha vantagem, mas muito cuidado com hiperclolemia, beleza, pessoal? Que está associado à insuficiência renal aguda, então tomar cuidado. Então você pode começar com soro fisiológico, você vê que está tendendo uma hiperclolemia, você pode transicionar para um Ringer ou um plasmalyse, dependendo do que você tem. E a albumina, né? Porque esse paciente vai estar com a albumina baixa, tá? Por conta tanto da
de uma proteína de fase aguda, a albumina, que ela cai, mas também por conta da insuficiência hepática, né? Então não tem estudo, né, para sugerir o uso da albumina, tá bom? Então não tem uma evidência forte para sugerir o uso da albumina. Lógico que você pode acabar usando, depende se o paciente, você achar que a pressão corte está muito baixa, mas isso também já é mais controverso, tá bom? Vai chegar um ponto que você vai dar fluido e esse paciente vai começar a extravasar, ou então ele pode já estar hipervolêmico, né? Nesses casos, você vai ter que usar vasopressores. E vasopressor de escolha é noradrenalina, tá bom? Isso não muda muito, pode ver. E vasopressina, né, também é a segunda droga de escolha, geralmente nas mesmas indicações ali da sepse. Alguns autores vão recomendar mais precocemente, com 0,3 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, tá? Mas também não tem muita evidência. Alguns autores vão falar que a vasopressina piora a perfusão cerebral, mas tem alguns estudos, assim, não ensaio clínico randomizados, que mostram que a vasopressina, comparado com outros vasopressores, não diminui de forma considerável a pressão de perfusão cerebral. Então, os guidelines recomendam a vasopressina como segundo vasopressor, obviamente, se não tiver outras causas de choque associado, beleza? E finalmente, pessoal, muito importante é insuficiência adrenal, pensar nisso. Principalmente se você está com 2 vasopressores, o paciente não está respondendo. Tem relato que mostra que 50% dos pacientes com insuficiência hepática aguda têm insuficiência adrenal relativa. Então você pode começar a hidrocortisona, né, 200 mg por dia, 50 de 6 em 6, ou 200 mg de infusão contínua para esses pacientes. Outro ponto importante, galera, é o lactato, porque você vai guiar a sua recitação de alguma forma. A gente já discutiu o lactato bastante no podcast, em outros episódios, mas o lactato inicialmente vai estar elevado, não só por conta da má perfusão, mas também, pessoal, por conta da insuficiência hepática. O fígado faz o clearance do lactato, mais ou menos 60% do lactato é limpado pelo fígado, beleza, pessoal? Então, o paciente inicialmente vai ter um lactato alto, você vai ressuscitar ele, e mesmo bem perfundido, com PA normal, ele vai acabar tendo o lactato alto, e não adianta você ficar ressuscitando, porque aí é por conta da insuficiência hepática. Então vai chegar um ponto que usar o lactato para guiar essa situação não vai funcionar. Então você pode até usar no começo, quando ele estiver em choque hipovolêmico, ou até em choque séptico, mas também normalizar o lactato vai ser meio difícil. Passando do cardiovascular, o próximo sistema seria pulmonar. Talvez pulmonar seja um dos mais fáceis no paciente com insuficiência hepática aguda, né? Lógico que ele está propenso a ter pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia aspirativa, pneumonite aspirativa, mas na parte pulmonar você vai manejar como qualquer paciente crítico. Se o paciente tiver SARA, você vai usar ventilação protetora e assim vai. Um detalhe é para a posição prona, caso o paciente precise. Por quê? Por lembrar que muitos estudos que usaram a prona, né, os ensaios clínicos, excluíram pacientes com hipertensão intracraniana. Então, por quê? Porque você vai aumentar, né, a pressão intracraniana com a posição prona. Então, tem os problemas da prona em si que pode piorar a parte neurológica que a gente falou lá em cima. O próximo, pessoal, é o sistema renal. Insuficiência renal é bem comum e acontece até metade dos pacientes com insuficiência hepática aguda, tá? Dependendo da causa, né, como por paracetamol, chega até 75%. E aí, quando ele desenvolve insuficiência renal aguda, o prognóstico é ainda pior, tá bom? Então, primeiro, monitorar, claro, a insuficiência renal aguda com creatinina, ureia e eletrólitos, tratar os distúrbios eletrolíticos, beleza? E manter o paciente volêmico com boa perfusão renal e evitar drogas nefrotóxicas, tá? Caso o paciente desenvolva insuficiência renal aguda, você vai ter que buscar, pessoal, causas, né, para insuficiência renal aguda. Então você vai seguir mesmo o protocolo da insuficiência renal aguda. E, né, se o paciente desenvolve uma insuficiência renal aguda com necessidade de diálise, geralmente a indicação de diálise contínua é mais bem tolerada por esses pacientes que os modos intermitentes, tá bom?
principalmente por causa da instabilidade hemodinâmica e por conta da hipertensão intracraniana. Dentro dos distúrbios eletrolíticos, hiponatremia é comum. Isso geralmente é ruim no contexto de pressão intracraniana. E então, se o paciente não tiver uma herniação aguda ou uma hipertensão intracraniana muito significativa, deixar o sódio no nível superior da normalidade é indicado, tá bom? Caso o paciente tenha acidose, né, você vai ter que tratar a causa da acidose, principalmente que muitas vezes essa acidose é por hiperlactatemia, como eu já falei ali em cima. A alteração do fósforo, magnésio, do cálcio e do potássio também são bem comuns, você tem que corrigir isso. E por incrível que pareça, hipofosfatemia é um sinal bom. Por quê? Porque o fígado, quando regenera, ele usa bastante fosfato. E geralmente, se o fígado está regenerando, esse fosfato cai. Lógico, você precisa dar fosfato para esse paciente, tá bom? Justo que hipofosfatemia está associada a piores desfechos e complicações, como arritmia, fraqueza diafragmática, dificuldade de extubação e assim vai. Beleza? Vamos passar agora para gastrointestinal e endócrino. Vou começar com o mais fácil, que é endócrino, né? Então, esses pacientes precisam ter a glicose monitorizada, né? Um alvo, né, também baseado em estudos em UTI, né, 140 a 180. Agora, se você usar bomba de difusão contínua, se você usar insulina subcutânea, também não importa, vai depender de caso a caso, tá? Assim como a gente faz na UTI para qualquer paciente. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que esses pacientes fazem insuficiência renal e a insulina circula mais tempo nos pacientes com insuficiência renal, aumentando o risco de hipoglicemia. Em cima disso, existe o fato do paciente ter uma insuficiência hepática aguda. E um dos órgãos responsáveis pela euglicemia, né, é o fígado, que vai fazer a gluconeogênese. Então você vai parar de produzir nova glicose. Tanto que, se você for pensar no paciente cirrótico avançado, ele faz hipoglicemia. A mesma coisa aqui. Ainda no contexto de você estar querendo controlar a glicemia, hipoglicemia pode aparecer. E esses pacientes precisam ser monitorados porque hipoglicemia pode, primeiro, confundir o quadro de progressão da hipertensão intracraniana. Segundo, está associado a piores desfechos no paciente crítico, né? O paciente pode ter complicações de hipoglicemia, como crise convulsiva. E a gente tem que monitorar isso, né? Glicose pelo menos de 4 em 4 horas, a gente vai monitorar. Alguns guidelines vão falar até de 6 em 6 horas, mas tem guidelines que falam de 2 em 2 horas. E você tem que corrigir agressivamente a hipoglicemia, beleza? Em relação à dieta, galera, a nutrição também é um pouco controversa, mas eu vou simplificar para vocês. Se o paciente tem a habilidade de deglutir e está protegendo via aérea, nutre por via oral, tá? Obviamente, presta atenção enquanto o paciente está ingerindo. Por quê? Porque eles geralmente ficam hiporéxicos. Eles não sentem fome, não vão querer comer. Então, garanta que ele receba a nutrição adequada, né? Evitando overfeeding, que é alimentar demais, e underfeeding, tá? Caso o paciente não esteja comendo o suficiente, ou o paciente está entubado, está incapaz de ter dieta oral, você pode passar uma sonda nasoenteral ou nasogástrica e começar a dar nutrição para esse paciente, tá? E finalmente, a NPT, a nutrição parenteral total, ela deve ser iniciada geralmente, né? Da mesma forma que um paciente crítico, geralmente do 5º ao 7º dia. E quando você for prescrever a dieta, cuidado com as dietas hiperproteicas, né? Porque isso pode levar ao aumento da amônia, pior da encefalopatia hepática e hipertensão intracraniana. E vamos voltar agora para o gastrointestinal, né? Porque o paciente está com insuficiência hepática aguda, beleza? Do tratamento da insuficiência hepática aguda, né? Infelizmente, não tem muito o que a gente pode fazer com medicação. Existe até um estudo, existe um ensaio clínico randomizado com N-acetilcisteína, foi publicado no Gastroenterology em 2009, e os guidelines ficam meio em cima do muro, tá?
Então você vai dar NAC, N-acetilcisteína, né, para alguns tipos de pacientes. Geralmente, pacientes que têm uma lesão muito aguda nas 15 primeiras horas da lesão hepática, mas você pode até prolongar por 48 horas. E geralmente se faz isso por 3 dias. E geralmente não pode passar 5 dias. Por quê? Porque parece que depois de 5 dias, o uso da N-acetilcisteína tem um efeito imunossupressor importante. Beleza? Tudo isso é baseado em um ensaio clínico randomizado. Óbvio que tem estudo que mostra em animais que... Daí que veio a ideia, né, da NAC, né, de que a N-acetilcisteína aumenta a regeneração hepática e diminui o dano hepático, tá bom? Mas, se você for ver nos pacientes com intoxicação por paracetamol, a N-acetilcisteína é um antídoto. Nesses pacientes você tem que dar. Obviamente, você vai seguir os guidelines da intoxicação por paracetamol, beleza? E voltando nessa parte de gastrointestinal, além da N-acetilcisteína, caso você vá dar, né, você tem que tratar a causa. Isso é essencial. Eu não vou discutir aqui porque tem milhões de causas, né, mas tratar a causa é muito importante. Plasmaférese, sistemas de suporte hepático, né? Essas terapias devem ser utilizadas no paciente com insuficiência hepática aguda ou dentro de um ensaio clínico randomizado, tá bom? Ou então, caso o especialista, né, o hepatologista, considere isso pertinente. Beleza, pessoal? Não é um paciente que vai ficar inventando moda. E finalmente, dentro da parte do sistema de gastrointestinal, o transplante, galera. A gente tem que pensar em transplante para esse paciente. Por isso que a gente encaminha esses caras, esses pacientes, para centros altamente especializados, né? E se você for ver os critérios, existem vários critérios, né? Muitos critérios. E o mais usado e mais estudado é o do King's College. Mas tem outros, tem o CLIT, que é bastante usado na Europa, tem um critério japonês, né? E quais são os critérios especificamente? O King's College, ele divide em paracetamol e não paracetamol. Paracetamol são basicamente 2 critérios iniciais, que é pH menor que 7,3, depois de ressuscitação adequada e mais de 24 horas da ingestão do paracetamol, lactato maior que 3, ou os 3 critérios que eu vou falar. Encefalopatia severa, maior que grau 3, INR maior que 6,5, beleza, pessoal? E creatina maior que 3,4. Então, se tiver né, desses 3 critérios que eu falei, pH menor que 7,3, lactato maior que 3, ou os 3 critérios desse conjunto que eu falei, esse paciente, por intoxicação por paracetamol, né, é um candidato a transplante. Agora, quando ele não é intoxicação por paracetamol, é o seguinte: o primeiro critério é INR maior que 6,5, tá? Ou 3 de 5. Quais são esses 5? Etiologia indeterminada ou por droga, idade menor que 10 ou maior que 40, intervalo entre icterícia e encefalopatia maior que 7 dias. Falei bastante nisso, bati bastante nessa tecla no outro episódio, né? Primeiro episódio dessa série de encefalopatia, de insuficiência hepática aguda. INR maior que 3,5 ou bilirrubina maior que 17,4. Beleza? Esses são por não paracetamol, por outras causas. E para quem quiser o CLIT, né? Também é conhecido como, não sei como pronuncia, são 3 autores, Bejon Paul Bruce, né? Então, primeiro, confusão ou coma com encefalopatia hepática 3 ou 4. Fator 5. Fator 5, para quem não sabe, galera, é um fator produzido pelo fígado que é um marcador precoce, né? E relativamente específico de lesão hepática, de insuficiência hepática aguda, tá bom? Então, fator 5 menor que 20% da normalidade, se idade menor que 30, ou fator 5 menor que 30%, se idade menor que 30. Beleza? Esses são os critérios que você tem que ficar ligado para, se você não está num centro de transplante, transferir esse cara para um centro de transplante. Pessoal. E de forma geral, evitar, se possível, droga hepatotóxica, drogas sedativas e drogas nefrotóxicas, que são desnecessárias. Se precisar dar, se precisar dar. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. Saibam que é um paciente bem grave,
e pedir ajuda, tanto para o gastro, para o hepato, encaminhar quando for necessário e ter humildade em frente a um paciente desse. Abraço. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.